Neste ano, mais de 15 mil vagas devem ser preenchidas por concursos públicos. O número deve ser maior no ano que vem, com a abertura de mais de 40 mil vagas. Para muitos, é a oportunidade de conquistar a tão sonhada estabilidade profissional. Mas os candidatos precisam ficar atentos às novas regras definidas pelo governo federal. Para falar sobre isso, está aqui no estúdio o advogado especialista em concursos públicos e presidente da Associação Brasileira de Candidatos a Concurso Público, José Vânio Sena. A gente está falando aqui de uma das maiores disputas, se não a maior disputa nacional, que é uma vaga no serviço público, né? Quando se abre um concurso. Bom dia, é verdade, Arthur. Tem muito candidato por aí que está querendo ter o governo como patrão. Uhum. E é um bom patrão? Sem dúvida, né? A fonte não seca. Não seca nunca. Até hoje, não. E como ser o vencedor dessa disputa? Por onde as pessoas devem começar? Veja bem, Arthur, do ponto de vista holístico, talvez o candidato vencer não seja simplesmente vencer aquela disputa de um cargo, por exemplo, com a remuneração boa. A meu ver, o candidato deve fazer uma equalização da importância daquele cargo para ele, do ponto de vista da remuneração, onde que ele vai trabalhar e fazer um balanceamento, se ele vai ficar feliz naquele cargo. Né? O candidato ele tem que possuir um perfil para desempenhar um papel, por exemplo, de um fiscal, que tem uma boa remuneração. Sim. Agora, ele vai estar feliz com aquela alta remuneração naquele cargo, ele tem que se perguntar, procurar ajuda de profissionais e fazer aquela avaliação final por conta do que ele acha mais importante. A remuneração, no primeiro momento, anestesia o ego. Né? Agora, mais posteriormente, né, ele pode chegar à conclusão que aquela função não é tão adequada, não é tão o que ele queria para ele definitivamente. Perfeito, mas para ele chegar à vitória, né, para ele passar, depois dessa reflexão, dessa definição do que ele quer na vida, né, o que ele precisa fazer para ser um vencedor no concurso? Veja bem, preparo pessoal, orientação, cursos, qual a orientação? Ele deve procurar ajuda, toda ajuda possível é bem-vinda. Cursos preparatórios, ele deve fazer um plano de estudo que ele se sentir bem com ele. Né? Há candidato, por exemplo, que chega ao ponto de colar no seu quarto, em todas as paredes, resumo da matéria. Põe no teto e fica dormindo olhando para cima. Exatamente. Então, assim, cada um, né, tem o seu método que rende. Né? Nessa questão de procurar um método, assim como no vestibular, que existe a figura do treineiro, o candidato a concurso público também, mesmo que ele não possua aqueles requisitos de escolaridade, ele pode começar a fazer provas de organizadores diferenciados, porque cada organizador tem uma maneira de fazer as provas. E às vezes o candidato é pego de surpresa, por exemplo, tem uma metodologia de organizador que uma questão errada anula uma correta, e assim por diante. Por aí, tem que ficar muito atento. Né? E as regras mudaram um pouquinho, né? O decreto 6944, agora em agosto. Né? Exatamente. O governo agora deve anunciar antes, 2 meses antes das provas, o conteúdo, vai por aí, não é isso? Que outras mudanças importantes aconteceram? Isto aí já era praxe. Já era na praxe, mas agora está legalizado. Né? Mas agora está legalizado e não pode publicar antes de 60 dias o edital, antes das primeiras provas, exceto em casos excepcionais. Agora, esse decreto ele não vem resolver 100% da necessidade dos candidatos a concurso, mas, porém, ele trouxe alguns avanços, como o fim, ou quase fim, do famigerado cadastro de reserva, aquele concurso que abria vagas e não tinha a administração pública não tinha o dever de convocar de nomear nenhum candidato. Isso acabou? Isso quase acabou, porque o fim do cadastro de reserva está previsto no decreto 6944, de 21 de agosto recente, mas ele pode ser instituído só em casos excepcionais. De toda forma, a administração pública vai ter agora que motivar bastante a existência desse cadastro de reserva, que, a meu ver, devia ter acabado de vez, e não para por aí. Outras mudanças que o decreto evoluiu. O fim
da exigência do perfil professográfico na avaliação psicológica. Agora, todo concurso público que tiver avaliação psicológica no edital do concurso tem que ser antes previsto em lei, não pode haver exigência do perfil professográfico. Isso é importante e essa exigência também acabou, né? Exatamente. Ok, então, senhor, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.